Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino, sou técnico de enfermagem e atualmente trabalho como cuidador de idoso. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de retenção de líquido. Você como cuidador, você sabe definir o que é uma retenção de líquido? Por que provoca a retenção de líquido? Muitos cuidadores pensam que retenção de líquido é apenas um inchaço nas pernas. Retenção de líquido pode dar no abdômen, peito, costa, rosto, tornozelo, mãos. Então, retenção de líquido pode dar em várias partes do corpo. E como você identificar uma retenção de líquido? Você saberia identificar uma retenção de líquido? Você saberia o que você pode melhorar para uma pessoa que está retendo líquido? O que você poderia estar fazendo? Você sabe o que você pode fazer para desinchar uma perna que está inchada por causa da retenção de líquido? Você sabe o risco de fazer um ferimento no membro inferior? Um ferimento de um arranhão apenas. Um membro inferior que está retendo líquido e já está até avermelhado. Você sabe o risco que dá? Você sabe o que acontece com esse ferimento? Você sabia que um ferimento numa perna que tem retenção de líquido, que está muito inchada, muito avermelhada, apenas um arranhão ou uma coceira, a própria pessoa coça, machuca com a unha, pode entrar uma bactéria, ou apenas o ferimento mesmo, ele começa a verter água esse ferimento. Pode pôr gaze, pode pôr faixa, em 2, 3 horas esse machucado, essa atadura, esse curativo já está tudo encharcado. Essas pessoas chegam a andar com o sapato todo molhado. Onde essa pessoa está andando, está molhando o chão do líquido que está vazando desse ferimento. E se torna um ferimento difícil de fechar. Por quê? Por causa da umidade, começa a criar fungo nesse ferimento. Então você pode usar uma pomada, você vai passar a pomada num tecido que não para de verter água, a pomada não fica, o machucado não absorve esse medicamento. Você vai fechar esse medicamento, pode pôr 2 saquinhos de gaze fechado, pode enfaixar, em 2 horas está tudo úmido. Chega a ficar branco a pele da pessoa, a umidade é tão forte que chega a ficar tudo sensível. Então esse ferimento, em vez de fechar, vai aumentando. Então tem curativos específicos para esse tipo de ferimento, para esse tipo de pessoas que está vertendo água do machucado por causa da retenção de líquido. Então você vai encontrar uma esponja de prata, que é ela antibacteriana e absorve todo esse líquido, que é um ótimo curativo para isso. Mas nós como cuidador precisamos evitar antes que chegue nesse ponto. Só quem viu esse tipo de ferimento sabe o que eu estou falando agora. Vamos fazer curativo, encharca, vai fazer 3, 4 curativos num dia? Não tem condições. A esponja de prata, por enquanto, faz um serviço excelente. Mas fora isso, se não levar no médico para ver o que está ocasionando essa retenção de líquido, não vai adiantar. Vai nadar e morrer na praia. Por quê? Precisamos controlar essa retenção de líquido. Vai ter pessoas que você vai tentar colocar a perna para cima e não vai adiantar, não vai desinchar. O porquê provoca a retenção de líquido? A maioria das vezes, a retenção de líquido pode ser ocasionada pelo sal. O sal, à base de sódio, o que acontece? Retém água. Então uma pessoa que
ingeriu muito sal, pode estar retendo água, pode ser pela alimentação. E o que vocês podem fazer nesse ponto, nesse caso? O legal nesse caso, você percebeu, foi no médico, o médico falou que é por causa do sal. O que vocês podem fazer como cuidador? Fazer essa pessoa ingerir menos sódio, tentar fazer temperos mais de ervas, um pouco mais apimentado para pôr menos sal. Tem algumas coisas que dá para prevenir, que dá para ajudar essa pessoa. Temperando o alimento dessa pessoa com ervas ajuda muito. Você vai ver esses inchaços diminuir. Você vai ver essa pessoa diminuir essa retenção de líquido. Em outros casos, idoso, que já tem uma circulação lenta, uma circulação problemática, então já começa a reter o líquido por causa da circulação. Você coloca a perna dele para cima, ela já começa a desinchar. Você chega perto, você aperta o tecido, o membro com o dedão, você vai apertando assim, você vai perceber que quando você tira a mão, vai ficar aquele vão desenhado do seu dedo. Isso é um índice é isso que está indicando o que é uma retenção de líquido. Onde dá para vocês perceber o que é uma retenção de líquido. E a maioria das vezes fica tudo avermelhado em volta. Tá? Então, já da circulação, tem que ver um remédio para circulação. Precisa ver também se essa pessoa faz um exercício físico. Aí você vai falar assim, mas é acamado e está retendo líquido, essa pessoa é acamada. Legal, o que vocês podem fazer para ajudar essa pessoa acamada? Como que você pode fazer para ajudar? O que você consegue fazer? O que você acha que é o certo fazer? Vocês, como cuidador, precisam ter esse conhecimento. Precisa saber de tudo um pouco. E esse retenção de líquido, a maioria dos seus pacientes vai ter isso. Então, vai no médico, vê que é da circulação. Arrumando o remédio da circulação, já começa a melhorar essa retenção de líquido também. E outra coisa, você vê a pessoa com o abdômen inchado, com as pernas inchadas, tornozelo inchado. Aí você vai pensar que ele vai urinar bastante. Não, engano seu. Essa pessoa vai urinar pouco. Aí vocês vê uma pessoa com o abdômen inchado, com as pernas inchadas. Aí você vai falar assim, tá retendo líquido. Vai dispersar esse líquido urinando. Aí essa pessoa vai urinar. Além de urinar pouco, é bem fétido. Bem ácido essa urina. Bem escura. Então, é ilusão que na hora de urinar ele vai eliminar tudo. Não elimina. É aí que o médico vai passar um diurético para começar a eliminar, para começar o organismo a absorver. Você vai ter que auxiliar com algum tipo de exercício. Pode ser acamado ou não, tá? Um cadeirante, os membros inferiores é o que mais sofre. Tá? Outra coisa também, medicamento para hipertensão também causa retenção de líquido, principalmente captopril, captomed, nalapril, esses tipos de medicamento. Então, o médico tem que ser informado, a equipe de saúde, o familiar tem que ser informado. Por quê? Ou eles vão reduzir o medicamento, ou eles vão trocar o medicamento. Porque tem pessoa que incha muito, retém muito. E você, como cuidador, você tem que prestar atenção nisso. Você tem que saber que está retendo líquido. Você precisa saber que aquilo ali pode causar um ferimento.
vai dar uma dor de cabeça pior. E um ferimento numa pessoa que está retendo líquido abre muito rápido, infecciona muito rápido. Então tem que ter uma noção disso. Porque é úmido. O que vai acontecer nessa umidade? Vai dar fungo. Vai ter pessoa que você vai fazer o curativo na parte da tarde ou na parte da manhã, no final do dia ou no outro dia já está tudo úmido, até o local que a pessoa dorme está úmido. Então tem que ficar atento com essas coisas. Vocês têm que anotar tudo essas coisas. Você tem que aprender a informar o familiar, informar a equipe de saúde. É bom até quando vocês vão numa consulta com o seu paciente. Vocês vão adquirir mais, vamos dizer assim, mais experiência, mais malícia nas coisas. Tudo é um aprendizado. O cuidador, ele aprende cada dia, ele pode saber uma teoria, ele pode ter uma noção, mas você vai aprender quando você conviver com um problema. Você é cuidador, você convive com um tipo de problema. Você já está acostumado. Eu posso ir trabalhar com o seu cliente e me perder. Depois de uns dias, eu vou me acostumar, eu vou me adaptar. É assim que funciona. Mas vocês têm que ter base do que está acontecendo. Ter noção do que está acontecendo. Você não pode chegar totalmente leigo para trabalhar na casa de alguém. A maioria das vezes a pessoa chega leigo, a própria família começa a ensinar o cuidador. Começa a explicar como que faz para o cuidador. É chato isso. Você precisa ter uma noção. Você precisa ter uma malícia na situação. Você pode se perder, mas você vai levantar a cabeça e vai mostrar a técnica que você tem. Aí sim você vai se adaptando. Você tem que ter a malícia de saber mais ou menos o que está acontecendo. De saber o medicamento que ele está tomando. Opa, ele está retendo líquido. Esse inchaço é de retenção. Você viu o medicamento que ele toma. Você viu que ele já está tomando um diurético. Então você sabe que o diurético não está fazendo efeito. Então isso daí é a malícia que eu falo. Você tem uma noção se o medicamento está fazendo efeito ou não. Na próxima consulta você fala, ou o familiar já marca uma consulta a respeito disso, ou já leva no médico. Então você vai saber explicar para o médico. Ó, doutor, está acontecendo isso, ele toma um diurético já, mas só que continua retendo líquido. Continua um inchaço muito grande. Está atrapalhando a circulação dessa pessoa. Aí sim o médico vai ver se vai aumentar a dosagem ou vai trocar o diurético. Ou vai ver se é o remédio da pressão também. Então o cuidador tem que ter uma malícia do que está acontecendo. Tem que saber de tudo um pouco. Você nunca mexeu, nunca viu, mas você tem a malícia, você tem a sabedoria ali. Você sabe o que está acontecendo. Você já se enturma na hora ali da situação. Já dá para você conversar com a família a respeito daquela situação. Já dá para você fazer perguntas para a família. Ah, ele tá com esse inchaço na perna. Já faz quanto tempo que ele tá assim? Ah, já faz meses já. Aí você fala assim, tá tomando diurético e nunca desincha? Aí você vai fazer o exercício físico lá, não adiantou muito. Então você já vai ter a malícia de falar para a família, precisa levar no médico, ele está tomando diurético, mas não está adiantando. Então você já tem essa malícia já de perceber essas coisas. Então um cuidador tem que ter sabedoria, tem que saber anotar as coisas também. Você avisou para o familiar, avisou para o médico, você vai lá e anota lá. Avisei para o familiar que está retendo líquido, mesmo tomando o medicamento. Então tudo você vai anotar. Aí o familiar fala assim, você percebeu e não me falou nada? Aí fere a perna. Aí você já explica assim, tá muito inchado essa perna dele. Se ele coçar essa perna, ele pode ocasionar um ferimento. Esse ferimento vai crescer muito rápido. Escreve que você avisou para o familiar tudo isso. Que você já estava atento.
com isso. Você pode melhorar essa situação, você vai fazer um exercício, mas a maioria das vezes só o exercício não vai dar certo. Então você já vem vendo medicamento. Você vê uma pessoa que está parada há muito tempo numa posição só, como cadeirante também, é bem difícil. Então tá sempre retendo líquido nas pernas, tá? Outra coisa, sódio, alimentação. Pode ter sal que tem menos sódio. Mas o bom mesmo para uma pessoa é uma alimentação, um tempero à base de ervas, que vai ajudar muito. Já é 50% a menos de preocupação. Já vai auxiliar muito nesse ponto. Então, circulação, sódio, falta de exercício. Isso daí tudo você pode prestar atenção no que você pode estar fazendo. Você pode prestar atenção no que ele está se alimentando, o que ele está comendo, como é feita a comida dele. Você é o cuidador, você está perto, você está junto. Então dá para você acompanhar. Em uma semana você descobre o que está acontecendo. Se é o medicamento que não está fazendo efeito. Se é a alimentação que está com muito sódio. Se é problema de circulação. Se é medicamento de hipertensão. Então olha quanta coisa dá para vocês perceber. Vocês vão eliminando. Então você como cuidador, dá para você eliminar cada coisa. Dá para você perceber o que está acontecendo. E cada consulta médica que você conseguir acompanhar, que você mostrar interesse de ir junto com o familiar, vai ajudar você também. Mostra interesse nesse ponto. Você vai pegando experiência, você vai adquirindo mais sabedoria. Você vai saber conversar com o médico, expor a sua dúvida. É você que está cuidando. Aprenda a perguntar. Aprenda a tirar dúvida com o médico cada consulta. Eles não vão te morder. O máximo que eles vão fazer, às vezes, é não te responder. Que sempre acontece isso, mas eu nem esquento a cabeça, eu pergunto tudo que eu tenho para perguntar. Eu tiro minha dúvida. E quando eu chego na casa do cliente, eu anoto tudo também. O médico referiu que é por causa do medicamento. Então você vai lá e anota. Se o familiar estiver perto, ele também vai concordar com você na sua anotação. E você vai sair de lá com mais experiência. Você vai sair de lá com a cabeça erguida. Quando você pegar outro caso, outro paciente, quase da mesma patologia, você vai saber se virar tranquilo. Você vai saber fazer pergunta. Você vai saber perguntar se é medicamento. Você vai saber perguntar se é uma alimentação, se é uma circulação. Na consulta que você for, você vai saber se dirigir ao médico para fazer uma pergunta. A maioria das vezes o familiar não faz pergunta. O que o médico falou tá bom e tá bom. Mas não contou que ele já estava tomando medicamento. Aí o médico fala, continua com diurético. Não, mas não é assim que funciona. Ele já está tomando diurético há muito tempo. Não está fazendo efeito. Vai dar um medicamento mais forte? Ou pode ser o remédio da hipertensão dele? Ele toma captopril. Tem alguma coisa a ver, doutor? Então você tem que mostrar interesse. Mas para isso você tem que saber o que está falando. Não adianta você chegar na sala do médico com o seu cliente e você falar abobrinha. Ou o médico falar e você não entender e fingir que entendeu. Então, um cuidador tem que ter essa sabedoria. Tem que adquirir essa malícia. Tá, isso daí é um problema. Aí vamos supor que tá com uma ferida na perna que já tá inchada ali, vazando água. Tá, vamos lá. Os primeiros medicamentos que eles mandam usar. Vamos usar uma colagenase ou uma sulfadiazina de prata? Ah, tem tecido amarelo lá dentro. O médico vai falar assim, é necrose. Vamos usar alguma coisa para debridar ali. Então eles vão dar uma colagenase para debridar. A colagenase nem fica parada nesse medicamento, nesse ferimento. Você vai tirar no outro dia.
vamos dizer, essa atadura, a pomada está inteira lá. Por quê? O líquido que está saindo da perna e a pomada, o machucado nem absorve. Então, precisa estar atento a isso também. Se você tem uma experiência com curativo, você vai ter noção de como cuidar desse curativo também. Você precisa ter uma experiência nisso. Porque são coisas que vocês vão ver no dia a dia. Vocês podem ir para outro cliente, mas vocês vão se deparar com esse tipo de coisa. Ah, estou indo para cuidar de uma pessoa que tem AVC. Mas do AVC vem outros problemas. Ah, vou cuidar de uma pessoa que teve aneurisma. Vem outros tipos de problemas também. Essa pessoa teve um aneurisma e por causa do problema, da internação, que ficou muito tempo na UTI, ela vem com uma traqueostomia. Para você vai ser novidade? O que é uma traqueostomia? Qual é a limpeza de uma traqueostomia? Aí vai ter um paciente lá que fez uma cirurgia de fêmur. Uma pessoa de idade. A pele já é fina, já tem menos circulação. Está deitado numa posição. Está retendo líquido também. E aí? É um monte de problema numa pessoa só, mas ele apenas quebrou o fêmur. Então você não está indo para cuidar de uma pessoa que quebrou o fêmur. Você está indo para cuidar de uma pessoa que quebrou o fêmur e tem outros problemas. E vai aparecer outros problemas. Se você tem uma experiência, um pouco de conhecimento em tudo, você vai saber se virar tranquilo. Cuidador não é só sentar do lado do paciente e acompanhar ele assistir a novela da tarde. Cuidador é saber o problema do seu cliente. Saber solucionar, saber ajudar. Cada caso é um caso, cada cliente é um problema diferente, uma patologia diferente. Você pode ir em um que tem uma ferida de diabetes e começa a reter líquido também, que acontece. O problema já é outro totalmente diferente. Por quê? E tem aquela pessoa lá que tem problema, vamos lá, de rim. Começa a inchar o abdômen. Problema no fígado. Diabético, hipertensão. A maioria vai reter líquido. E quando retém líquido no abdômen? A pessoa não consegue respirar. Vocês sabiam que do abdômen já teve paciente que tirou de 3 a 4 litros de água do abdômen? Aquelas pessoas que ficam acamadas, deitada, junta água no pulmão, retém líquido no pulmão também? Por falta de movimento, por falta de sentar aquela pessoa. E o excesso de sal também ajuda. Então você como cuidador, você tem que ter uma noção de tudo. Então você não pode pensar assim, vou ir apenas para cuidar daquela pessoa que quebrou o fêmur. Mas só que aquela pessoa que quebrou o fêmur já tem uma idade avançada, está saindo uma úlcera de pressão, está retendo líquido. Então tem que ter um conhecimento. Eu já cuidei de alguém que quebrou o fêmur. Não, mas você tem que ter noção dos outros, vamos dizer assim, problemas que podem aparecer. Então um cuidador tem que ter uma noção, precisa ter uma noção, que você não está indo para cuidar de um problema. Você não está indo para cuidar apenas de uma patologia. Você não está indo para dar banho naquela pessoa apenas. Você tem que ter noção que pode aparecer outros problemas. Você tem que ter noção que pode aparecer outros problemas. Então você sempre tem que anotar as coisas. Foi dar banho nessa pessoa? Tá com a perna inchada. Está com o abdômen inchado. Você pode sugerir que é uma retenção de líquido no abdômen. Mas no abdômen já é um pouco difícil de você perceber isso. Pode ser outras coisas. Pode ser uma hérnia. Ele pode estar com problema
com um problema que não conseguiu ir no banheiro. Então tem várias coisas. Por isso que você sempre tem que estar anotando e sempre estar esperto com o seu paciente. Pode acontecer intercorrências. Você vai dar banho nele, você percebe um ferimento bem pequenininho na perna. Você não pode dar a mínima porque é muito pequeno. Quando vai ver, esse ferimento cresceu. E a família falou assim, nossa, ninguém percebeu? Se você tivesse anotado, quando ele estava bem pequenininho, a família tinha percebido que você estava atento desde quando apareceu. Então, um cuidador tem que ter uma noção, tem que ter a malícia. Você não está indo para cuidar de uma pessoa que quebrou o fêmur. Você está indo com uma pessoa que se acidentou, fez uma cirurgia e pode aparecer outros problemas. Você não está indo para um idoso que não consegue tomar banho sozinho, não pode ficar sozinho, que a família tem medo. Não, você está indo para cuidar de uma pessoa que corre o risco de cair, que corre o risco de aparecer outros problemas, que corre o risco de ter uma má alimentação e a pressão dele subir. Então você tem que estar atento a isso. Você tem que estar atento nos sinais vitais dessa pessoa. Você tem que estar atento nos medicamentos que essa pessoa toma. Você tem que saber para que serve aquele medicamento. Você é um cuidador, está começando agora, você está com um cliente novo, pega os medicamentos que ele toma, na internet tem tudo, pesquisa para que serve cada medicamento. Só para você ter uma noção, pelo menos. Cada medicamento que ele tomar, você vai saber que é um problema diferente que ele tem. Que é para melhorar alguma patologia. Certo? Então você vai entender um pouco dessa patologia ao mesmo tempo. Então você vai estar fazendo o quê? Adquirindo conhecimento. Então cada paciente que você pegar, você se interessar por que medicamento ele está tomando, você vai adquirir conhecimento. Quando você chegar em outros locais com outro paciente, você vai saber conversar com um familiar. Ah, ele toma tal medicamento. Aí você fala assim, nossa, ele tem esse problema? Isso que é o interessante. Você mostrar que você sabe. A família vê que você sabe, que você tem um conhecimento legal. Que você não está ali, caiu de paraquedas ali para cuidar daquela pessoa. Que você sabe dar uma alimentação para a pessoa. Você sabe o que fazer para aquela pessoa não engasgar quando estiver alimentando. Você sabe fazer um controle de sinais vitais nessa pessoa. Você sabe fazer a sua anotação de enfermagem. Então, pessoal, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. O saber não é saber tudo. Ter pelo menos um pouco de conhecimento no que vocês podem encontrar, o que vocês mais vão encontrar como cuidador de idoso. O que eu estou falando aqui são as minhas experiências. Eu também aprendo no dia a dia. Vocês também vão aprender no dia a dia. Eu pego minha experiência no dia a dia. Não é fácil, né? Não vai ser fácil para você, não é fácil para mim. Como também não é fácil para o familiar. Mas nós, como cuidador, nós temos que nos blindar. O que seria isso? Paciência, primeira coisa. Tudo que você vê, você vai anotar. E ter um bom diálogo com a família. E ter conhecimento também. Porque se algum familiar te fazer alguma pergunta da patologia do seu cliente ali, você não saber responder, vai ficar vergonhoso para você. Você não vai responder o que ele tem, o que ele vai tomar. Não, você vai responder o que você conhece, o que você já cuidou desse tipo de patologia. Então você tem que ter um conhecimento, você tem que ter uma noção, um pouquinho de cada coisa. Idoso. Ah, pode ser fêmur, pode ser um AVC, pode ser um aneurisma, pode ser um Alzheimer, uma demência. Vocês vão encontrar esses 5.
Direto vocês vão encontrar isso. Tá. Aí nesses 5 pode acontecer o quê? Uma pessoa que não aceita alimentação, uma pessoa que tem manchas no corpo, uma pessoa que está retendo líquido, uma pessoa que tem engasgo, uma pessoa que tem ressecamento, prisão de ventre. O que eu estou querendo dizer para vocês, vocês não vão cuidar apenas do Alzheimer da pessoa. Vocês não vão cuidar apenas do AVC da pessoa. Essas pessoas podem ter outras patologias. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Vocês não vão cuidar de uma pessoa que teve o AVC. A pessoa que você está indo cuidar tem um AVC, mas você vai descobrir outras coisas que facilita ou dificulta o seu serviço. Você vai descobrir pessoas que estão retendo líquido, que teve um aneurisma. Então são patologias que vocês mais vão encontrar. Que vem com outras patologias junto. Ele teve um acidente vascular cerebral, ele está retendo líquido, ele está acamado e teve uma escara. Que escara é a mesma coisa que úlcera de pressão, tá? Então você vê, um paciente ele pode ter vários problemas. Então eu só quero comentar com vocês que vocês não estão indo cuidar de apenas uma patologia. E um paciente pode ter várias patologias. Então eu só quero que vocês tenham conhecimento, procurem mais conhecimento. Vai facilitar a vida de vocês como cuidador. E vocês vão ser bem requisitados por isso. E bem remunerado também. E é isso que eu tenho para falar para vocês.